Este voo durou apenas 50 segundos, mas o que causou este acidente já estava em andamento há meses. Você está prestes a testemunhar a história por trás do pior acidente aéreo individual em solo americano. Fique ligado. O acidente do voo 191 da American Airlines ocorreu em 25 de maio de 1979. Mas a história do que levou ao acidente, na verdade, começou quase 4 anos antes. No dia 30 de maio de 1975, a McDonnell Douglas emitiu um boletim de serviço para a substituição de alguns rolamentos esféricos dentro do pilar do motor traseiro nas asas dos motores montados. Agora, o DC-1010 que foi usado no acidente tinha 3 motores, um sob cada asa e um na parte de trás. E os pilares do motor, essa é a parte que está conectando o motor à asa. A maneira como faz isso é que existem 2 pontos de conexão. Um no anteparo frontal do pilar, que está conectado através de 2 rolamentos esféricos. E então há um menor no anteparo traseiro do pilar. Este primeiro boletim de serviço visava substituir o rolamento dentro do ponto de fixação traseiro no pilar. Meses depois, outro boletim de serviço com conteúdo semelhante foi divulgado. Nenhum desses boletins era crítico em termos de tempo. Isso significava que cabia às companhias aéreas decidir quando queriam implementar essas mudanças. Agora, remover o motor e o pilar da asa é uma grande manutenção, e a American Airlines decidiu que iriam implementar esses boletins de serviço quando estivessem fazendo as verificações regulares do DC-10. O fabricante da aeronave, McDonnell Douglas, deu orientações sobre como remover o motor e o pilar da asa, e a maneira como deveria ser feito é que a primeira coisa que você precisava fazer era remover o motor do pilar, e então, uma vez que o motor foi removido, você poderia retirar o pilar da asa. Portanto, tinha que ser feito em 2 etapas separadas. Os 3 maiores operadores de DC-10 na América na época, que eram American Airlines, Continental e United, olharam para este procedimento e disseram que isso parece um pouco desnecessário para nós, porque não tentamos remover tanto o motor quanto o pilar como tinham uma única unidade. Dessa forma, eles poderiam economizar até 200 horas de manutenção, mas, crucialmente, também poderiam reduzir o número de desligamento de fios elétricos e hidráulicos de 79 para 27. E isso é realmente um benefício de segurança, porque quanto menos conexões você tiver para reconectar e verificar depois, menor a chance de erro ou conexão incorreta. A maneira que a American Airlines e a Continental propuseram que fariam isso era que eles iriam colocar o motor apoiado por um berço de carga. Esses são os tipos de berços usados para mover motores. Então, eles iriam usar uma empilhadeira industrial para carregar o peso do motor e do pilar enquanto eles estavam sendo anexados à asa. E uma vez que isso fosse feito, toda a unidade poderia ser movida para o lado e a manutenção poderia ser realizada. A United Airlines decidiu que iria fazer isso de maneira um pouco diferente. Eles iriam usar um guindaste aéreo em vez disso, mas a ideia era essencialmente a mesma. Quando a American Airlines e a Continental, que iriam usar o método da empilhadeira, trouxeram isso à atenção do fabricante de aeronaves McDonnell Douglas. Representantes da McDonnell Douglas deram uma olhada no procedimento e eles disseram que, bem, nós realmente não podemos apoiar este procedimento porque podemos ver que existem possíveis problemas com a folga de segurança entre os componentes dentro do pilar e os pontos de fixação na asa. Mas eles também disseram que, bem, nós realmente não podemos estipular o que vocês, os clientes e os operadores do DC-10 vão fazer. Isso fica a cargo da sua organização de manutenção. A American Airlines ouviu isso, mas decidiu seguir com o método da empilhadeira de qualquer maneira. Quando as companhias aéreas começaram a utilizar o novo procedimento que haviam criado, rapidamente ficou claro que não seria fácil de ser realizado. Primeiramente, era realmente importante que a empilhadeira fosse posicionada de maneira muito precisa, de acordo com o centro de gravidade de toda a unidade, tanto com o motor quanto o monopilar. Se não estivesse correto, bem,
então o motor poderia começar a balançar para frente e para trás, e se tornava muito difícil de realmente trabalhar nos pontos de fixação. Mas, também, o operador da empilhadeira precisava operar com extrema precisão, estamos falando de centímetros para a esquerda, direita, para cima e para baixo. E ele não conseguia ver por si mesmo de que maneira precisava mover o guindaste. Então, ele dependia de sinais manuais de pessoas que de fato viam o que precisava ser feito. A Continental Airlines relatou 2 vezes antes do acidente que eles haviam danificado o ponto de conexão traseiro que estava conectado à antepara do pilar traseiro quando estavam realizando este procedimento. Mas quando relataram esses danos, eles os relataram como erros de manutenção, como se alguém tivesse cometido um erro. E porque isso foi feito e relatado dessa maneira, ninguém realmente investigou o procedimento em si. Eles apenas assumiram que alguém havia cometido um erro, e não que o próprio procedimento pudesse causar problemas. Entre os dias 29 e 31 de março de 1979, a aeronave do acidente foi levada para as instalações de manutenção em Tulsa, Oklahoma, para realizar a remoção do motor e do pilar. Desde o início, houve alguns problemas durante esse trabalho. Então, o turno da noite começou a trabalhar na remoção dos pontos de fixação, na parte dianteira e na parede divisória do pilar, mas eles simplesmente não conseguiram soltar as conexões. Então, em vez de fazer do jeito que a ordem de serviço deveria ser feita, desconectando primeiro o ponto de fixação dianteiro e depois o traseiro, eles decidiram que iriam desacoplar primeiro o ponto de fixação traseiro. Ao fazerem isso, criaram um ponto de pivô no ponto de fixação dianteiro. Então, dependendo do movimento da empilhadeira, o ponto de fixação traseiro poderia entrar em contato com a asa. Após a desconexão do ponto de fixação traseiro, houve troca de turnos. O turno do dia notou que o ponto de fixação traseiro estava em contato com a asa, indicando que o motor se moveu verticalmente cerca de 15 centímetros. Conforme continuavam o trabalho, perceberam que ainda não conseguiam desacoplar o ponto de fixação dianteiro no pilar, e isso ocorreu porque o motor estava apenas ligeiramente desalinhado. Então, o que eles fizeram foi começar a mover a empilhadeira um pouco para alinhar o motor, e enquanto estavam no processo de fazê-lo, a empilhadeira ficou sem combustível, então parou de funcionar. Isso significava que agora estava segurando todo o peso do motor e do pilar, mas sem o motor funcionando. Não sabemos exatamente quando aconteceu, mas sabemos que, em algum momento durante este procedimento, o pilar traseiro foi empurrado para cima em direção aos cortadores de fixação da asa. Isso causou uma fratura por estresse na flange dianteira do ponto de fixação do anteparo traseiro. Isso não foi detectado durante a verificação subsequente após o término do trabalho. O pilar foi reanexado junto com o motor na asa e a aeronave foi enviada novamente para o serviço. Durante os 2 meses subsequentes, a aeronave foi operada normalmente online e foi submetida aos tipos de estresses que a operação diária traz para a aeronave, decolagens, pousos com uso reverso e assim por diante. Estresses que o pilar normalmente não tem problema algum em resolver, mas porque esta parte agora tinha uma pequena fratura por estresse, é provável que essa fratura tenha se tornado cada vez maior a cada dia que passava. Em 25 de maio de 1979, este DC-10 de 7 anos estava programado para o voo 191 da American Airlines, um serviço de passageiros de Chicago O'Hare para Los Angeles. Na época, o DC-10 era favorecido pelas companhias aéreas para essas rotas domésticas de alto tráfego devido à sua grande capacidade de passageiros e consumo de combustível relativamente bom em comparação com o muito maior e devorador de combustível Boeing 747. No comando do voo estaria o capitão Walter, de 53 anos. Agora, Walter era um capitão muito experiente, com mais de 22 mil horas de voo no seu currículo. Ele estava pilotando o DC-10 desde que entrou na frota 8 anos antes. E Walter era, na verdade, atualizado em 17 tipos diferentes, incluindo o DC-6, o DC-7 e, obviamente, o DC-10, e o Boeing 727, muito experiente. Walter
não deveria realmente nem voar neste voo. Ele foi chamado de reserva para fazê-lo. Junto com ele estava o primeiro oficial sênior, James Dillard, de 49 anos, também muito experiente, com 9.275 horas de tempo total, das quais 1.080 eram no DC-10. E eles foram acompanhados pelo engenheiro de voo Alfred Udowich, de 59 anos, que tinha mais de 15.000 horas no total e havia sido transferido para o DC-10 cerca de 6 meses antes do acidente. Os pilotos começaram a se preparar para o voo. O tempo em Chicago estava lindo. Havia céu limpo e boa visibilidade. Mais de 15 milhas e um pouco ventoso. O vento vinha de 0 a 0 graus a 22 nós, com algumas rajadas relatadas também, o que era ventoso para a época do ano, mas nada fora do que seria considerado normal e definitivamente dentro das capacidades de manuseio da aeronave. Eles verificaram o registro técnico também, mas o registro técnico estava limpo, não havia problemas de manutenção com a aeronave. Os pilotos começaram a embarcar na aeronave, havia 258 passageiros programados para o voo e, junto com os 3 pilotos, também havia 10 membros da tripulação de cabine. Quando chegou a hora de fazer o desempenho, eles obtiveram o peso final da aeronave, que era de 379 mil libras, cerca de 172 toneladas, e com base nisso, eles decidiram sobre a partida com flaps 5, com 5 unidades de compensação de estabilizador. E isso será de extrema importância. A velocidade V1 de 139 nós, uma velocidade de rotação de 145 nós e a velocidade de segurança do motor V2 de 153 nós. Lembre-se dessa velocidade, porque isso vai ser muito importante muito em breve. Às 14 horas e 59 minutos, o voo da American Airlines 191 começou a recuar de seu posto e lentamente taxiando em direção à pista 32 à direita. O primeiro oficial, James Dillard, foi designado para ser o piloto em comando do voo, e o capitão Walter Lux seria o piloto monitor, o que significa que ele é o que vai fazer a lista de verificação e falar no rádio, e assim por diante. Às 15 horas e 2 minutos, o voo recebeu sua autorização de decolagem da pista 32 à direita, que foi lida pela tripulação, e eles começaram a rolar pela pista. A decolagem foi completamente normal, até apenas segundos antes da rotação. Neste ponto, a pressão no ponto de fixação do anteparo traseiro do motor, número 1 do lado esquerdo, tornou-se tão grande que a flange dianteira falhou, o que levou o motor a iniciar um desprendimento da asa. Isso foi confirmado por relatos de testemunhas que disseram que podiam ver, justo quando a aeronave estava prestes a rotacionar, como uma névoa branca saía da asa no local onde estava o motor número 1. Essa névoa provavelmente era fluido hidráulico dos sistemas número 1 e 3, que estava sendo jogado no ar e vaporizado. Quando o primeiro oficial James iniciou a rotação, a conexão traseira do pilar se soltou completamente. Isso significava que a força total do motor, ainda em funcionamento, forçava um movimento para frente e para cima do motor, que girava em torno do ponto de fixação dianteiro antes de se soltar completamente e voar sobre a asa esquerda. Quando isso aconteceu, também arrancou cerca de 3 pés da borda dianteira da asa esquerda e cortou todas as linhas elétricas, todas as linhas hidráulicas enquanto desaparecia. Quando isso aconteceu, há uma última palavra registrada no gravador de voz do cockpit e é o primeiro oficial James Dillard que exclama: "Droga!". Depois disso, não há mais gravações porque o gravador de voz do cockpit era alimentado por energia elétrica do motor número 1, que agora estava rolando pela pista atrás da aeronave. Obviamente, isso é uma falha muito grave. Os motores não deveriam se soltar das asas, mas ainda está bem dentro da capacidade de desempenho do DC-10. Lembre-se, ele ainda tem 2 motores funcionando, e isso também é algo para o qual o piloto treinaria. Somos capazes de manusear a aeronave, mesmo com uma perda e até mesmo um desprendimento de um dos motores. Então, o primeiro oficial, James, continuou a rotacionar a aeronave para fora do chão. Ele rotacionou um pouco mais devagar do que normalmente faria. Isso provavelmente ocorre porque em uma situação como essa, onde você de repente tem um empuxo assimétrico acontecendo na aeronave,
os pilotos estarão muito focados em obter a quantidade certa de leme para manter a aeronave na linha central. Então, ele muito lentamente rotaciona a aeronave para fora do chão, levanta-a e mantém a direção da pista reta adiante. Como ele rotacionou um pouco mais devagar, agora está trazendo mais velocidade do que o normal para essa manobra. Então, enquanto ele está subindo as primeiras centenas de pés, ele atinge uma velocidade de 172 nós. Lembre-se, a velocidade V2 era de 153. A maneira como os diretores de voo estão trabalhando. Os diretores de voo, quando sentem uma falha no motor, darão uma indicação aos pilotos para inclinar para alcançar a velocidade V2 que teriam definido antes da partida. Neste caso, isso significa uma inclinação de aproximadamente 14 graus para cima. O problema agora é que mesmo que a aeronave tenha a capacidade de subir com o motor desligado e os pilotos estejam treinados para lidar com isso, essa falha específica está se mostrando muito mais complicada do que isso, porque dentro do agora desligado motor, número 1, fica um gerador. O gerador número 1, que fornece energia elétrica para vários sistemas da aeronave. Quando há uma falha de energia em algum dos sistemas da aeronave, algo chamado disjuntor de barramento se abre para isolar o sistema defeituoso do resto do sistema elétrico para protegê-lo. Agora, antes que esse disjuntor de barramento possa ser fechado manualmente pela tripulação, depois de verificarem, através de uma lista de verificação, que tudo está bem e é seguro fazê-lo, alguns dos sistemas vão estar offline. Já mencionamos um deles, que foi o gravador de voz do cockpit, mas também inclui sistemas como, por exemplo, todos os instrumentos do lado do capitão. E, crucialmente, tanto o motor do agitador de manche, do lado do capitão, quanto o indicador de slet de borda de ataque. Portanto, a indicação das posições dos slets de borda de ataque em ambas as asas. E isso é realmente importante por causa da próxima coisa que está prestes a acontecer com esta aeronave. Os slets de borda de ataque, estes são pequenas abas que são estendidas nas bordas frontais das asas. Elas alteram a corda geral da asa para que possa gerar mais sustentação durante o voo em baixa velocidade. Eles são operados hidraulicamente, funcionam com o fluido hidráulico sendo empurrado, o que faz com que os slets se movam para fora e então o fluido hidráulico é capturado nas linhas, sendo mantido lá. E isso impede que os slets sejam empurrados para dentro pela carga de ar. Mas lembre-se, o motor número 1 agora se soltou completamente e arrancou as linhas hidráulicas ao fazê-lo. Isso significou que o fluido hidráulico que deveria estar preso para manter essas bordas de ataque para fora, agora se vaporizou, passando por cima da asa. Isso significa que a carga de ar agora está empurrando os slets para dentro apenas do lado esquerdo. À medida que os slets se retraem do lado esquerdo, a quantidade de sustentação que aquela asa pode produzir, a essa velocidade, reduz bastante, e a velocidade de stall da asa esquerda aumenta para 159 nós. E você se lembra qual era a velocidade de segurança do motor V2? 153 nós. Então isso significa que os pilotos, que agora estão seguindo o procedimento correto e estão inclinando a aeronave seguindo o diretor de voo do lado do primeiro oficial, o capitão, não tem nenhum instrumento. Eles estão agora inclinando para uma velocidade que é 6 nós menor do que a velocidade de stall atual na asa esquerda. O problema é, claro, que o indicador de posição do slet de borda de ataque também está inoperante. Então eles não têm ideia de que os slets se retraíram naquela asa. Eles também não conseguem ver essa parte da asa e do motor a partir do cockpit. E mesmo que pudessem ver nesta parte do voo, estariam concentrados em olhar para seus instrumentos e controlar a aeronave. Então a aeronave continua subindo, a velocidade continua diminuindo em direção a V2. Quando a aeronave atinge cerca de 350 pés acima do solo, a velocidade cai abaixo de 159 nós, e a aeronave inicia uma curva para a esquerda. Agora, isso não faria sentido para o primeiro oficial, porque ele estaria olhando para o seu indicador de velocidade do ar, e isso indicaria uma velocidade do ar bem acima da velocidade de stall da configuração em que eles ajustaram a aeronave. Então ele coloca cada vez mais a aileron para a direita.
Ele coloca mais leme para a direita. Mas não importa o que ele está fazendo, a aeronave continua inclinando cada vez mais para a esquerda. Ela rola com cerca de 4 graus por segundo para a esquerda e, à medida que faz isso, o nariz da aeronave também começa a descer. E você pode se perguntar, e o aviso de stall? Não deveria haver um aviso de stall soando agora? E você estaria certo. O problema, no entanto, é que neste ponto o DC-10 está equipado apenas com um agitador de manche no lado do capitão. Essa perda do motor número 1 também desativou a corrente elétrica para o agitador de manche do lado do capitão, o que significa que não há indicação alguma para os pilotos de que a asa esquerda entrou em stall. Não há indicação de que as bordas de ataque tenham recuado, não há agitador de manche, nem haveria muita turbulência, porque as bordas de ataque no lado interno do motor ainda estão estendidas, o que significa que o stall está acontecendo mais para fora na asa. Então é improvável que houvesse muita turbulência. Quando eu li isso, senti muita pena dos pilotos, porque eles estão fazendo tudo certo aqui. O primeiro oficial colocou a quantidade correta de leme, ele girou suavemente, está mantendo o rumo e está inclinando para manter a velocidade V2, que é o que ele foi treinado para fazer, e ainda assim este avião está em stall. Se o sistema de aviso de stall tivesse funcionado bem, então é muito provável que ele, assim como qualquer outro piloto que ouça um aviso de stall, teria empurrado o nariz para frente para aumentar a velocidade acima do aviso de stall, e isso teria aumentado a velocidade acima de 159 nós, onde a asa não estaria em stall, e é provável que eles poderiam ter saído dessa situação. Quando isso foi reproduzido no simulador de voo, todas as tripulações que receberam este aviso de stall realmente conseguiram controlar esta aeronave, mas esta tripulação não tinha indicação alguma de que isso estava acontecendo com eles, e isso é o que levou a este acidente. 3 segundos antes desta aeronave colidir com o solo, ela está em uma rolagem para a esquerda de 112 graus e uma inclinação para baixo de 21 graus. Uma foto muito famosa foi tirada de um estacionamento do aeroporto, e esta foto foi realmente usada pela investigação mais tarde para determinar se as fendas da borda de ataque estavam para dentro ou para fora do lado esquerdo, porque o dano ao sistema elétrico causado pela separação do motor também eliminou alguns dos parâmetros do gravador de dados de voo, incluindo a posição da fenda. Apenas 50 segundos após o início deste voo, o voo 191 da American Airlines cai em um campo a 1,4 km além do limiar da pista 32 à direita. Todas as 271 pessoas a bordo morrem no acidente, tornando-o o pior acidente de uma única aeronave em solo americano até hoje. Quando a aeronave impacta, é tão violento que destrói completamente a aeronave, e os destroços são lançados e destroem um antigo hangar de aeronaves, vários carros, uma casa móvel e mata mais 2 pessoas no solo. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes inicia imediatamente a investigação, buscando responder 2 questões principais. 1. Por que o motor se desprendeu da asa esquerda? E 2. Por que os pilotos não conseguiram controlar a aeronave após a ocorrência da falha do motor? Eles imediatamente encontram o que sobrou do motor número 1, que está deitado ao lado da pista 32R, e começam a investigar qual parte do motor ainda está presa a ele. Muito rapidamente, eles começam a encontrar vestígios deste dano no ponto de fixação traseiro do pilar. E, inicialmente, eles emitem um aterramento do DC-10. Lembre-se que eles não têm ideia de que isso tem a ver com o procedimento de manutenção neste ponto. Eles rastreiam a aeronave de volta a quando fizeram sua verificação marítima. Começam a investigar mais a fundo este procedimento e percebem que isso aconteceu não apenas na American Airlines, mas também na Continental Airlines. Curiosamente, embora não na United, que estava usando este procedimento, de guindaste diferente, todos os DC-10 que passaram por este procedimento de substituição de motor foram minuciosamente analisados na investigação. Eles encontraram mais 6 DC-10, que também tinham rachaduras muito semelhantes, que começaram a se desenvolver no ponto de fixação traseiro do pilar. Uma vez estabelecido que foi um procedimento de manutenção que causou esses danos e não a fabricação, o DC-10 foi autorizado a voltar a voar, mas sua reputação, a partir deste ponto,
estava para sempre manchada. Isso, juntamente com outros acidentes que aconteceram anteriormente, significava que o público em geral nunca realmente recuperou a confiança nessa aeronave. Quando se tratou da maneira como os pilotos se comportaram durante este voo, os investigadores usaram simulações de voo, onde deixaram outras equipes realizarem esse voo novamente, sob diferentes circunstâncias, tanto com quanto sem aviso de stall. Isso, juntamente com o gravador de dados de voo e o que aprenderam no local do acidente, provou que os pilotos se saíram muito bem. Eles fizeram exatamente o que se esperava deles. Ninguém poderia ter esperado que fizessem mais do que realmente fizeram. Este foi um acidente absolutamente terrível. Mas como sempre fazemos no ramo da aviação, usamos esses acidentes para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais seguros. Este acidente nos ensinou, por exemplo, que é realmente importante que os trabalhadores de manutenção relatem qualquer problema que tenham com procedimentos ou qualquer dano que possam ver, para garantir que isso realmente chegue à pessoa apropriada, permitindo que o procedimento de manutenção se torne mais seguro. Também se tornou obrigatório que, antes de ser implementado um novo procedimento de manutenção, ele seja minuciosamente analisado em busca de potenciais problemas e ameaças. E isso tornou o trabalho de manutenção no ramo da aviação muito mais seguro. O acidente evidenciou a necessidade de agitadores de manche obrigatórios conectados aos controles para ambos os pilotos. Agora, isso é obrigatório para todas as aeronaves comerciais. Se você quer entender a má reputação do DC-10 entre os passageiros mesmo antes deste acidente, confira esses 2 vídeos que fiz sobre acidentes anteriores com o DC-10 agora. Para apoiar o canal, considere se tornar um patrono, o que é muito apreciado, ou adquirir uma camiseta. Lembre-se da sigla da classe e tenha um dia incrível